O Predador é uma das franquias de ficção científica mais antigas do cinema, surgindo junto ao lendário Alien e tornando-se rapidamente um clássico cult. Essa criatura está caçando a gente, todos nós. O Predador combinava ação clássica, ficção científica e uma atmosfera única de caça primitiva. O que aconteceu? Eu vi. O que você viu? John McTiernan criou não apenas um caçador alienígena. Ele inventou uma imagem que permaneceu por décadas na cultura pop, no mesmo nível que o Xenomorfo e o Exterminador do Futuro. Um monstro tão feio assim é difícil de encontrar. Com o passar dos anos, o Predador não vivia seus melhores tempos. Depois de um começo brilhante, a franquia começou a tropeçar. O Predador 2 mal conseguiu se pagar nas bilheteiras, embora hoje seja considerado um clássico cult. O Predador, com o roteiro original de Roberto Rodrigues, buscou resgatar o espírito do filme original, mas teve críticas contraditórias. O Prey explodiu na internet, mas dividiu os fãs. O Predador de 2018 foi tão estranho que os espectadores questionaram se sabiam o que estavam fazendo com o personagem. Também houve crossovers com o Alien, que também receberam uma reação mista. Muitos ainda não os consideram cânone, mas sim como uma espécie de fanfic bonitinha. Nesse cenário surge o Predador, Planeta da Morte. Um filme que faz o que a franquia não conseguia há muitos anos. Ele oferece uma nova interpretação, um novo tom e dramaturgia, e ainda muda o próprio lore do Predador em um nível fundamental. O filme supera expectativas de críticos e público, arrecadando Estados Unidos dólares, 40 milhões nos Estados Unidos no primeiro fim de semana, e estabelecendo um novo recorde para essa franquia. Mas ao mesmo tempo, provoca a fúria de muitos fãs antigos, que veem nisso não uma evolução, mas uma degradação. Você nos enganou. Tudo é falso, do começo ao fim. Neste vídeo, analiso o que mudou no Predador, porque alguns veem Terras Selvagens como o melhor filme da franquia desde o original, enquanto outros acham que marca o fim do Predador que conhecíamos há 40 anos. Vamos discutir a história da criação do lendário caçador alienígena. Vamos lembrar como James Cameron influenciou completamente por acaso a aparência do Predador. Vamos analisar os paralelos históricos, falar sobre o que está por trás da adorável criatura que apareceu no filme, além da sintética Tia interpretada por Elle Fanning, que conectou os universos cinematográficos de Predador e Alien. O que funcionou no filme e o que continuou controverso. E o principal, o que agora espera uma das mais antigas franquias de ficção científica do cinema? Apesar da antipatia de parte dos antigos fãs pelo novo Predador, não se pode ignorar seus pontos fortes. Se lembrarmos do lançamento inicial bem-sucedido e de várias críticas positivas, fica claro que isso não aconteceu por acaso. Por isso, a análise será dividida em duas partes. Primeiro, vamos analisar pelo que o filme realmente merece elogios, e mais perto do final, passaremos para críticas totalmente justificadas e fundamentadas. Se você faz parte daqueles que receberam o filme de forma puramente negativa, pode usar os marcadores de tempo e ir direto para a análise dos pontos negativos. No entanto, eu ainda recomendo que depois volte ao início e avalie os pontos positivos. Assim, você terá uma visão mais completa do filme. Ao analisarmos o passado, a franquia Predador surgiu quase por acaso. Esse era um projeto do qual ninguém realmente esperava tanto sucesso. Basta dizer que para John McTiernan, o diretor do filme, esse era apenas o segundo filme de sua carreira. E os roteiristas do filme, os irmãos Thomas, também não eram ninguém de fato, e já faziam alguns anos que tentavam, sem sucesso, vender seu roteiro para alguém. No final, eles simplesmente colocaram o roteiro debaixo da porta do produtor Joel Silver, que acabou gostando inesperadamente do projeto. Ninguém poderia imaginar na época que essa ideia se tornaria tão bem-sucedida e duradoura. Algo incrível aconteceu.
O projeto foi um sucesso, com um orçamento de 15 a 18 milhões, considerado baixo hoje. O filme arrecadou mais de 98 milhões, superando o valor investido em mais de 5 vezes. O sucesso do filme se deve principalmente ao fato de sua ideia ter atendido à demanda da época. O cinema estava justamente entrando na era da moda da temática militar e do culto ao fisiculturismo. Rambo e Commando já haviam sido lançados. Heróis musculosos em trajes militares já eram mainstream. Mas os irmãos Thomas tiveram uma excelente ideia. E se reuníssemos esses caras durões e musculosos na selva, armássemos eles até os dentes e colocássemos contra eles um monstro alienígena que veio à Terra só para caçar? E essa ideia funcionou perfeitamente. Ver as pessoas mais fortes e perigosas do planeta tremendo diante de uma ameaça desconhecida era incrivelmente empolgante para ser naquela época. O Predador instantaneamente se tornou parte da cultura popular. E claro, todos esperavam uma continuação, o que, naturalmente, aconteceu. A sequência de 1990. Uma Los Angeles sombria, onde o Predador entra em confronto com gangues de rua, e um policial interpretado por Danny Glover saiu violenta, sombria e bastante incomum para o grande público. Ele não fracassou, mas não igualou o sucesso do primeiro filme. O orçamento subiu, mas a arrecadação caiu. No final, o filme teve um desempenho fraco e fez o estúdio pensar seriamente em qual direção desenvolver a franquia a partir dali. Os anos seguintes foram bastante estranhos para ela. O Predador migrou para os quadrinhos, onde encontrou o Xenomorfo pela primeira vez. Isso parecia loucura demais para acontecer no cinema. Mas aconteceu. No início dos anos 2000, surgiram 2 crossovers Alien vs Predador. O primeiro foi uma atração que os fãs criticaram, mas mesmo assim foram assistir. Arrecadou mais de 170 milhões e mostrou que a marca seguia viva. O segundo, Requiem, afundou na escuridão, na imagem granulada e na direção estranha, mas mesmo assim também se pagou nas bilheteiras. Os estúdios perceberam o principal: o nome Predador ainda vende ingressos. Em 2010, sai Predador com um elenco razoável. Adrian Brody, Walton Goggins, Lawrence Fishburne. Tentativa de retornar às origens, mas sem Schwarzenegger. O filme se pagou, mas faltava alguma coisa. Talvez aquela energia primitiva do original. Tentativa 4. O Predador de 2018. Esse filme já era totalmente diferente. Despreocupado, quase uma comédia e com decisões de enredo estranhas. Aos olhos dos fãs dedicados, esse foi o prego final no caixão da franquia. Mesmo assim, o Predador sobreviveu. Em 2022, foi lançado O Predador, A Caçada, uma história minimalista ambientada no século XVIII, sobre como habilidades primitivas se chocam com tecnologias alienígenas. O Predador. A Caçada custou cerca de 65 milhões, mas não foi lançado nos cinemas. Foi um lançamento em streaming no Hulu. Não há bilheteria oficial. Por outro lado, o filme se tornou o lançamento de maior sucesso da história do Hulu. E Dan Trachtenberg recebeu sinal verde, como alguém que é capaz de dar nova vida a uma franquia. Em 2025, ele lançou a animação Predador, o Matador de Matadores. E logo depois, o cinema viu o novo filme Predador, Planeta da Morte. Então, por que o filme Predador, Planeta da Morte pode ser considerado um marco que mudou tudo? Há várias razões para isso. Primeiro, a franquia ganhou vida novamente. Após o Predador, A Caçada, a franquia parecia estagnada. Apesar de ter sido bem recebido, o filme não trouxe novidades.
As mesmas selvas, o mesmo predador vindo caçar. A única coisa que mudou foi a época em que a história se passa. O filme até começou a ser chamado de O Predador contra os Índios como uma piada. Já Planeta da Morte não repetiu esse enredo. Se no primeiro Predador o espectador, junto com os personagens, sentia um medo primitivo do desconhecido, assustar 2 vezes com o mesmo truque já não era possível. O mistério acabou. O público já tinha visto tudo. Por isso, Dan Trachtenberg não seguiu por esse caminho. Em vez disso, ele expandiu seriamente o lore do universo. Pela primeira vez na telona, mostraram o planeta dos predadores, seu código, motivação, tradições e idioma. Aqui, o predador deixa de ser antagonista e se torna protagonista, uma reviravolta inesperada. A própria concepção passou por mudanças significativas. Se no primeiro filme era o predador quem representava o mal assustador e desconhecido, aqui é ele quem terá que enfrentar algo inexplorado. Na essência, os criadores trocaram intencionalmente os papéis de caçador e presa na equação. O próprio gênero também mudou de forma radical. Se o primeiro filme era basicamente um terror de ficção científica, Predador. Terras Selvagens é mais um chamado Road Buddy Movie. Road Buddy Movie é um gênero híbrido que combina road movie, filme de viagem, onde a ação se passa na estrada, e buddy movie, buddy significa camarada, amigo, onde os protagonistas são 2 amigos. Esses filmes geralmente narram a viagem de 2 personagens diferentes, cujo relacionamento evolui durante o percurso. Lembre-se, por exemplo, do típico Road Buddy Movie Green Book. Ou seja, é óbvio que o Predador, Planeta da Morte, realmente mudou tudo. Este filme é totalmente diferente. Um experimento assim é uma iniciativa bastante arriscada, mas inesperadamente muitos fãs de O Predador gostaram disso. Pois isso foi apresentado de maneira excelente. Nos mostraram um planeta enorme com seu próprio ecossistema selvagem imortal, plantas, animais. Tudo isso é agressivo e tenta te destruir. Em alguns momentos, surge uma sensação de déjà vu. Afinal, o Planeta da Morte lembra uma mistura de Duna e Pandora de Avatar. A ação ficou mais inventiva. No geral, o filme ficou espetacular e ganhou uma vibe fantástica de um mundo desconhecido. Mas o principal são os personagens. E aqui é justamente o caso em que cada um esconde muito mais do que parece. Comecemos pelo próprio Predador. A história do Predador merece ser contada desde o começo, desde o momento em que ele apareceu. E é interessante notar que, inicialmente, ele nem deveria se chamar Predador. O roteiro de Jim e John Thomas originalmente se chamava Hunter, ou seja, Caçador. Mas na época, já existia uma série nos Estados Unidos com esse mesmo nome, e o estúdio não queria confusão. Por isso, o alienígena foi renomeado para Predador, embora a palavra caçador transmitisse de forma muito mais precisa o significado original. O design do personagem também é bastante interessante. Curiosamente, James Cameron influenciou o visual do Predador por acaso. Foi assim que aconteceu. A imagem era desenvolvida pelo falecido Stan Winston. Talvez você não conheça esse nome, mas na indústria cinematográfica ele é quase uma lenda. Várias vezes indicado e vencedor do Oscar, é um dos mestres mais conhecidos e requisitados em efeitos especiais e maquiagem. Trabalhou em filmes cultuados como Alien, Guerra nas Estrelas, Batman, O Retorno, Parque dos Dinossauros, Inteligência Artificial, Constantine, Transformers, Homem de Ferro e O Exterminador do Futuro 1 e 2. Foi Stanley Winston quem projetou o endoesqueleto para o Exterminador. Nos anos 90, Winston e James Cameron fundaram a Digital Domain, uma das empresas mais modernas de efeitos digitais e visuais do mundo. Depois, eles saíram da empresa. Stanley Winston criou o design do Predador. Ele disse que voava com Cameron para falar sobre aliens. Estávamos sentados um ao lado do outro no avião. Eu estava fazendo esboços e desenhando o Predador. E Cameron de repente disse: "Sabe, eu sempre quis ver alguma coisa com mandíbulas." Mandíbulas, também chamadas maxilas, são mandíbulas duplas presentes em artrópodes como insetos, crustáceos e centopeias. Winston gostou dessa ideia, e o Predador ganhou aquelas mandíbulas, uma das características mais marcantes da sua aparência. Acontece que, em parte, o Predador deve seu rosto, por assim dizer, a James Cameron. É raro achar um monstro tão feio. O
que ocorreu com o Predador depois é ainda mais interessante. Afinal, o que nosso personagem acabou se tornando devemos em grande parte a um verdadeiro azarão, a editora Dark Horse. Se você não lê quadrinhos, talvez não conheça o nome Dark Horse. Você, é claro, já ouviu falar dos quadrinhos da Marvel e da Detective Comics, que ocupam a maior parte de todo o mercado de quadrinhos. Nos anos 80, editoras independentes tinham dificuldade para competir com os gigantes dos quadrinhos. Por isso, Mike Richardson chamou sua empresa de Dark Horse, simbolizando um novo competidor que surpreende com grandes resultados. No entanto, é a Dark Horse que devemos a existência do universo expandido, tanto de O Predador quanto de O Alien. Aliás, o Predador e o Alien se enfrentaram pela primeira vez justamente nas páginas dos quadrinhos da Dark Horse, e só depois essa ideia foi levada para as telas. Mas o que nos interessa em primeiro lugar é o personagem. Stanley Winston criou seu Predador com base na imaginação e ficção científica, enquanto os autores da Dark Horse, ao analisar a imagem, fizeram paralelos com guerras reais e desenvolveram o conceito. Ali nasceram as ideias que Dan Trachtenberg depois implementou e aprimorou. Grande parte do que conhecemos como lore dos Yautja foi criado pelos autores da Dark Horse, incluindo nomes, raça, clãs e estrutura. O código de honra do caçador, os rituais e provações, os tipos de máscaras e armas, a ideia do adversário digno, o conceito de troféus de caça, a tradição de não matar os fracos e, por fim, toda a cultura expandida dos predadores. Mas Dan Trachtenberg foi ainda mais longe. Em entrevistas, ele admitiu que sua principal inspiração foi a sociedade de Esparta. E, de fato, os ideais espartanos se encaixam de forma surpreendentemente orgânica na imagem do predador. Mas nele é possível enxergar não apenas motivos gregos, também aparecem traços de outros guerreiros lendários do passado. Esparta é o espelho perfeito no qual é fácil enxergar os Yautja. Esparta vivia pelo princípio de que a sociedade é mais importante do que o indivíduo. Desde o nascimento, a criança não pertencia à família, mas sim ao Estado. A lenda mais sombria e famosa sobre Esparta é a de que bebês fracos e doentes eram jogados de um penhasco. Historiadores debatem se isso ocorria de fato. A moral é simples. Se uma criança nascia fraca, doente ou inadequada para a guerra e sua vida era vista como não rentável. Esparta não tolerava fraqueza, física ou moral. Era um culto à força, à sobrevivência e à disciplina absoluta. No começo de Predador, Planeta da Morte, Dek é comparado ao bebê fraco e indigno da sociedade, sendo enviado ao planeta como forma de descartá-lo. Basicamente, isso é uma interpretação direta daquele mesmo mito. Para os Yautja, fraqueza é vergonha, fracasso é uma marca. Se um jovem predador não for forte o suficiente, ele enfrentará o exílio, ou até mesmo a morte. Os rituais e iniciações são análogos diretos ao costume espartano, onde as crianças passavam por provações de dor, fome e frio. Predadores têm sua seleção, caçar feras perigosas e enfrentar oponentes mais fortes. Se não conseguiu, não é digno. Até mesmo o próprio princípio do inimigo digno é um eco da ideia espartana de honra. Os espartanos podiam respeitar o adversário se ele demonstrasse bravura. Matar um desarmado é uma vergonha. Os predadores agem da mesma forma, eles desprezam alvos fáceis. Mas os guerreiros espartanos não são a única fonte de inspiração. É claro que a imagem foi influenciada pelos samurais japoneses. Basta comparar este quadro do Predador de Planeta dos Mortos com esta imagem. A semelhança externa é evidente. Também não dá para deixar de lembrar do meme sobre a máscara protetora dos samurais e compará-las com a máscara do Predador. Ou o kabuto, capacete japonês dos samurais. Armadura segmentada, enfeites rituais e máscara assustadora que transforma o rosto em expressão demoníaca. O samurai a usava não apenas para proteção. Ela deveria causar medo. Era parte de sua imagem, uma extensão de seu espírito de luta. Da mesma forma que para o predador, sua máscara não é apenas tecnologia e armadura, mas também parte de sua identidade.
Os samurais também tinham suas próprias regras, o Código Bushido ou o Caminho do Guerreiro. É uma combinação de disciplina, honra, total submissão ao dever e prontidão para morrer a qualquer momento, se o serviço assim exigir. Não é à toa que em Planeta da Morte o predador ganha uma espada, uma referência óbvia à katana japonesa. Até mesmo o nome do clã, Yautja, lembra um pouco Yakuza, a organização criminosa japonesa. Outro povo, surpreendentemente, também rima com a imagem do predador, os guerreiros do Império Mongol, da época de Genghis Khan. Os guerreiros mongóis eram caçadores perfeitos. Toda a sua educação girava em torno da caça, sobrevivência e do culto ao guerreiro. Desde pequenos, os meninos eram ensinados a atirar com arco e acertar o alvo em pleno galope. A arte militar mongol é a caça elevada ao nível de estratégia imperial. Isso também é incrivelmente parecido com os Yautja. Os mongóis cultuavam resistência e crueldade, percorrendo grandes distâncias, sobrevivendo em condições adversas e com poucos recursos. Nesse sentido, o predador é como um espírito das estepes, só que transportado para o espaço. Por fim, a semelhança visual, máscaras mongóis, ornamentos de guerra, totens xamânicos. Como confirmação disso, pode-se citar o fato de que no trailer muitos reconheceram imediatamente o grupo folk mongol The Ha. Ao assistir ao clipe com as estepes sem fim e compará-lo ao filme, fica claro que a analogia não é coincidência. Os motivos musicais que tocam no filme claramente remetem ao folk mongol. Como pode ver, a imagem do alienígena reúne vários estratos culturais simultaneamente. Mas como se viu, o predador não é o único personagem interessante. Para muitos, a androide Tia, interpretada por Elle Fanning, tornou-se ainda mais marcante. As tentativas de unir as duas maiores franquias começaram ainda em 1990. Foi exatamente nessa época que o tenente Mike Harrigan entra pela primeira vez na nave do Predador e vê esse tipo de crânio lá. Ou seja, essa ligação entre os universos já tinha sido sugerida no segundo filme. No entanto, Alien vs Predador e sua sequência Requiem não conquistaram o carinho dos fãs. Alguns nem os consideram parte do cânone. Em O Predador, Planeta da Morte, decidiram temporariamente abandonar as tentativas de colocar o Xenomorfo e o Predador frente a frente novamente. Mas apesar disso, os criadores ainda encontraram uma maneira de unir os universos. Não através do Xenomorfo, mas sim através dos androides. E, surpreendentemente, isso deu muito certo. Segundo a trama, Tia é uma pesquisadora de nova geração, feita para sobreviver em ambientes extremos e pesquisar em planetas hostis. Durante os eventos, ela escapa do controle humano e se envolve no conflito entre o predador exilado Dek e seu clã. Tia acaba se aliando ao predador, ajudando-o a sobreviver em um planeta distante. Ao contrário de outros androides da Weyland e Yutani, ela possui empatia emocional, que, como nos explicam, é necessária para estabelecer contatos.
Ela atua como elo de ligação entre os mundos humano e alienígena, incorporando o tema da inteligência artificial que busca a humanidade. A química entre os personagens surge do confronto entre os valores de Tia, com humanidade e suavidade, e a crueldade e rudeza de Dec. O recurso, claro, é antigo, mas como podemos ver, ainda funciona muito bem. Dessa forma, o lore do Predador e do Alien finalmente se entrelaçou em um único universo, de modo que isso não causou rejeição, mas sim o contrário. Simpatia. O Planeta da Morte realmente fez o que quase ninguém mais esperava. Reviveu uma franquia antiga, conectou dois universos em desenvolvimento e os uniu cuidadosamente, transformando tudo em uma atração leve e agradável no espírito de Avatar. No entanto, o experimento não agradou a todos. Muitos fãs antigos, no mínimo, não aceitaram as mudanças. E há razões bastante compreensíveis para isso, sobre as quais vamos conversar. As razões do descontentamento dos fãs antigos são compreensíveis e explicáveis, e se eu tivesse que caracterizar o problema do filme com uma palavra, essa palavra seria Disney. A Disney há muito deixou de ser um estúdio inofensivo e bondoso que faz desenhos animados. Hoje, ela é um verdadeiro predador no mundo da indústria cinematográfica, adotando uma política de aquisições bastante agressiva. Hoje, tanto Alien quanto Predador estão sob a asa da Disney, e isso é mais importante do que parece. Afinal, a Disney não é apenas uma estrutura, é todo um ecossistema. Filmes, produtos, atrações, parques temáticos e, claro, infinitas linhas de brinquedos. E o mais curioso, muitas vezes são justamente os brinquedos que trazem mais lucro do que os próprios filmes. Alguns até dizem que os filmes da Disney são só uma campanha publicitária cara para vender produtos e brinquedos. A lógica do estúdio é simples. A marca precisa ser segura, reconhecível e vendável para sobreviver, de preferência com classificação proibido para menores. 13, o personagem deve ser adequado para cinema e para ficar no quarto das crianças, junto aos ursinhos de pelúcia e blocos de Lego. Nesse contexto, lembro de uma frase de Gary Kurtz, produtor de cinema americano que trabalhou com George Lucas em Guerra nas Estrelas. Pois bem, ele disse certa vez: "O setor de brinquedos virou a principal força do império. Que vergonha. Eles lucram 3 vezes mais com brinquedos do que com filmes. Naturalmente, eles tomam decisões que protegem o negócio dos brinquedos, mas isso não é a melhor opção para criar filmes de qualidade. Acho que agora fica claro porque de repente apareceu um bichinho fofo ao lado do Predador. O principal problema está aí, e também afetou o Predador. Tudo o que cai sob as asas da Disney de repente fica sem dentes, e digamos voltado para um público mais amplo. Foi assim que o Predador teve a classificação reduzida para proibido para menores. 13. Muitos dizem que é truque, já que não há sangue no filme. O do Predador é verde e o do sintético branco. Dizem que o filme é bem violento. Mas tente dizer isso aos adolescentes dos anos 90, que lembram dos primeiros Predadores, arrancando a pele das vítimas e pendurando-as de cabeça para baixo no teto. Ou Schwarzenegger do Exterminador do Futuro, brilhando com a bunda de fora. Cortando o próprio braço para arrancar a pele e mostrar a mão de metal. Você quer dizer para essas pessoas que o Predador, Planeta da Morte, é violento? A maioria dos filmes cult de ação e ficção científica antigos era para maiores de 18 anos, o que era comum. O Predador, o Alien, o Exterminador do Futuro, Robocop. Todos eles eram filmes adultos, pesados, sem tentar agradar o público familiar. É por isso que a classificação proibido para menores, 13 no novo filme do Predador, causou tanta reação. Para muitos fãs, isso soa como retrocesso. E não se trata de sede por violência e sangue, mas sim do fato de que a franquia perdeu seu tom adulto característico. E levando em conta o tamanho do mercado que a Disney controla atualmente, os fãs antigos temem seriamente que os cinemas logo se tornem lugares apenas para lazer em família. Como as pessoas costumavam ir, por exemplo, ao circo, estamos entrando em um mundo onde o Exterminador do Futuro costura cortinas, o Alien vira um animal de estimação
e o novo predador vai a outro planeta para lidar com o pai abusivo. Se nos primeiros filmes o predador era o pesadelo dos soldados e um assassino cruel, em Predador, Planeta da Morte, ele já parece parte do grupo, lembrando Drax de Guardiões da Galáxia. Rude, forte, mas no fundo bondoso. Embora a maioria dos espectadores tenha aprovado o novo Predador, como mostram a bilheteria e as críticas, alguns ainda resistem. Ambas as reações são compreensíveis. O filme faz o que muitos fãs veem como sacrilégio. Tom mais leve, menos terror, mais aventura e classificação indicativa menor. Mas ele também faz algo que a franquia não conseguia há anos. Ele coloca o Predador de volta em destaque. Ele chama a atenção novamente, arrecada dinheiro e gera polêmica. Pode-se discutir as escolhas artísticas, a fórmula da Disney, a mudança de estética, e isso é normal. Mas há um fato difícil de ignorar. Pela primeira vez em anos, a franquia não só existe, mas também se desenvolve. Mesmo que não seja do jeito que os velhos fãs gostariam, mesmo que seja nas novas condições impostas pela indústria, ainda assim. Sim, nós perdemos aquela atmosfera de caça dos anos 80. O Predador já não é mais aquele terror bárbaro noturno que foi para Girocoche por a geração que cresceu nas locadoras de vídeo, mas a alternativa é simples e muito pior. O completo esquecimento. Se for para escolher entre o esquecimento e uma nova vida, mesmo que não seja como eu gostaria, acho que prefiro a segunda opção.